Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Estamos aqui começando a edição de hoje do programa Cidade Aberta pelo Canal 14, o canal digital da NET aqui em Farroupilha. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo Canal 14 ou porventura nos acompanhando via redes sociais no Facebook. TV Cidade Farroupilha, a nossa TV, a única emissora de televisão em Farroupilha. E o programa Cidade Aberta de hoje vai tocar um assunto que está sendo muito discutido. Não faz muitos dias que o presidente da República sancionou o projeto de lei da modernização trabalhista, ou seja, a reforma trabalhista que foi aprovada na Câmara dos Deputados, também foi aprovada no Senado Federal e o presidente da República já sancionou. Agora tem um prazo para que esta legislação comece a ser aplicada a valer na prática. Quais as principais mudanças que traz o projeto de lei da modernização trabalhista? Como fica a questão dos acordos? O que prevalece? Por que o acordo vai estar prevalecendo sobre o legislado? A questão de férias, a jornada de trabalho, o intervalo entre a jornada, todas estas e outras questões nós vamos estar discutindo no programa de hoje com o objetivo de conhecer mais também sobre os direitos trabalhistas. O programa Cidade Aberta tem um apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, apenas alguns dos procedimentos que o CID realiza aqui em Farroupilha, em 2 endereços, na Rua Rui Barbosa, número 12, no centro da cidade, prédio da nossa TV Cidade, e também ali junto ao antigo Hospital Cibele, na Rua Independência, no coração de Farroupilha. Curta a nossa página no Facebook, TV Cidade Farroupilha, e você vai estar por dentro acompanhando sempre a nossa programação. E um dos destaques do Facebook é sempre a transmissão direta do Cidade Aberta do dia, na edição inédita, das 19h30 até as 20h30. Eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, que já está aqui na bancada do programa Cidade Aberta de hoje, com grande alegria, recebendo nos estúdios a advogada especialista na área trabalhista e tributária, a doutora Melissa Martins, da Bianchi Advocacia, que é a convidada nossa para a Cidade Aberta de hoje. Doutora Melissa, prazer recebê-la, seja bem-vinda, tudo bem? Prazer é meu, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, já para abrirmos a nossa conversa, doutora, em linhas gerais, esse projeto de lei da modernização trabalhista que recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional e também há poucos dias sancionado pelo presidente da República, ele é bastante abrangente e realmente traz evoluções necessárias para as relações do trabalho na atualidade, nesse momento? Qual é a sua leitura? Bom, é uma modificação muito ampla, né? Nós vamos precisar de tempo para verificar, para explicar, e vamos precisar de tempo também para verificar o quanto ela traz de benesse e o quanto ela traz de prejuízo para o trabalhador e para o empregador, né? Mas eu acho que o que ela traz de grande importância e que ela prima é muito pelo acordo, pela conciliação entre o empregado e o empregador. As duas partes. As duas partes. Ele quer conciliar, mais ou menos no mesmo norte que foram as alterações do Código de Processo Civil. Ele sempre primou pela conciliação. E essa reforma da CLT, todos os artigos, ela tem isso, ela busca isso, ela quer conciliar, que as coisas se resolvam extrajudicialmente e não judicialmente. Sim. E se resolvam no âmbito entre o patrão e o seu empregado, ou entre empregador e empregado, né? Exatamente. Na verdade, a legislação trabalhista aqui no Brasil, doutora, a CLT vem da década de 40, na época de Getúlio Dornelles Vargas, quando então presidente da República Federativa do Brasil. Me parece que depois daquela época, é nesse momento que nós temos a maior intervenção, a maior mudança naquele conjunto de leis que faz a CLT. É por aí? Na verdade, é a maior mudança que a sociedade está sofrendo e assim, que parou para pensar nela. Porque a CLT, no decorrer dos anos, ela sofreu bastante alterações.
Então, essa é aquela que trouxe maior, vamos dizer assim, gerou maior controvérsia e maior discussão entre a sociedade, até pelo volume de alterações que foram apresentadas, são vários pontos, né? Mas a CLT no correr do ano, porque a CLT, ela é um conjunto de leis, né? E ela sofreu algumas outras alterações no tempo. A gente não pode dizer que ela ficou parada. Mas acontece que a nossa sociedade também evoluiu muito rápido nos últimos anos. As relações do trabalho evoluíram. As relações do trabalho também evoluíram. Profissões novas surgiram. Sim. Então, isso fez com que essa alteração fosse feita da maneira que foi feita. Agora, se ela vai solucionar realmente todos os problemas que a gente tem, isso ainda vai levar tempo para a gente saber. Só o tempo dirá. Só o tempo. Mas o que eu acho importante é isso, é a conciliação. Sim. É trazer essa consciência para o empregado e para o empregador, que é da conciliação, que hoje é difícil até nas demandas que a gente vê no dia a dia na Justiça do Trabalho. Até porque quando se fala em conciliação, para haver a conciliação em si, é necessária uma aproximação. E hoje, me parece, não generalizando, nós estamos com um certo distanciamento, em alguns casos, entre patrão e empregado. Então, quando que há uma conciliação, a tendência é que os dois se aproximem para buscar o bem comum. Nenhum só ganha, nem outro só perde. Se dividem. Exatamente, e conversam, porque nem todo empregador tem acesso aos problemas diários de uma empresa. Certo. Aquilo que é mais grave chega até ele, mas aquilo que é cotidiano, dia a dia, que pode ser melhorado, às vezes ele não sabe, e às vezes são medidas simples. Com certeza. Doutora, vamos pegar um ponto bastante interessante, acho que é um dos principais que se fala da reforma trabalhista. O acordo estabelecido passa a ter maior peso do que o legislado. Vamos abrir um pouco mais, porque é bastante técnico, né? Na verdade, o acordo maior que a lei, não é isso, né? Ela não é maior que a lei. Mas aquilo que for estabelecido entre empregado e empregador e for, por exemplo, na convenção coletiva, isso deve, a partir de agora, ser tomado como força de lei, né? Isso, na verdade, sempre existiu e sempre foi assim. Só que com o passar do tempo, se perdeu algumas coisas. Por exemplo, havia umas convenções coletivas, os empregados e empregadores faziam as suas concessões e estabeleciam determinadas normas, e logo depois ia-se ao judiciário, né, e discutir aquela norma, sim, aquela cláusula. E aí, aquilo que foi convencionado entre empregado e empregador acaba não valendo mais. E aí o empregador acabava pagando por uma coisa que ele já tinha como certo, que ele tinha convencionado com o empregado, e aí se perdia, vamos dizer assim, a força da convenção coletiva. Certo. Então eu vou te dar um exemplo, que é o que mais se vê hoje. Se usa. Não, mas se vê na Justiça do Trabalho mesmo. Por exemplo, as convenções coletivas, elas, há um tempo atrás, elas negociavam o intervalo para repouso e alimentação. Então, a gente sabe que o empregado que trabalha numa jornada de 8 horas, ele tem direito a um intervalo de 1 hora. Então, o que muitas empresas fizeram? Elas comportaram nas suas empresas bons refeitórios, locais para os empregados, então, almoçarem, fazerem as suas refeições e logo em seguida terem um local para descansar, de lazer. Muitos chegavam a botar jogos, TV para distração, e depois esse empregado voltaria a trabalhar, mas com menos intervalo, ou seja, ele tinha 30 minutos para almoçar e para descansar e saía 30 minutos mais cedo. E aí o que aconteceu? Fazia-se esse acordo na convenção coletiva de redução, né, do horário intervalar, em troca se daria do benefício da alimentação, do local para descanso, de sair mais cedo. E aí se foi para a justiça discutir, não, olha, isso não vale, o empregado tem direito a 1 hora, ele tem que descansar 1 hora, e ele não, né? E aí então acabou se fazendo uma jurisprudência dizendo que esse acordo
era inválido, porque vinha em prejuízo ao empregado, não trazia benefício nenhum, e aí o empregador era condenado a pagar aquele tempo de intervalo a 1 hora integral, independente do empregado ter usufruído de 30 minutos, pagava essa 1 hora, acrescido ainda do adicional de 50%. Pagava como se fosse uma hora extra, né? Certo? Essa nova reforma diz o seguinte: uma vez que este empregador e este empregado, numa convenção coletiva, com a presença do sindicato, eles negociarem a redução desse intervalo, que não pode ser menor do que 30 minutos, que é o que está estabelecido na reforma, isso deverá valer como lei entre as partes, porque assim foi negociado, né? Então, é nesse aspecto que vai se valer a lei. E, ao mesmo tempo, se alterou o parágrafo 4º do artigo 71 para dizer o quê? Que se por um acaso houver o desrespeito ao intervalo, eu tinha direito a 1 hora, eu só fiz 30, o empregador será condenado apenas aos 30 minutos faltantes. E então, não mais sobre o todo. E não mais sobre o todo. Certo. Né? Se isso vai validar, como é que os tribunais vão verificar isso? A gente ainda não sabe. É uma incógnita, a gente vai ter que esperar virem os processos e virem as novas decisões. Hoje, o que estabelece é convenção coletiva, sentou o sindicato da categoria, ouviram-se os empregados, ouviram-se os empregadores. Né? Se fez o acordo, isto deve valer. O judiciário deve intervir nisto minimamente. Porque há um acordo entre as partes. Exatamente. Mas sempre via convenção coletiva. Sempre via. Ou seja, a convenção coletiva ela é estabelecida entre patrões e empregados via sindicatos. Tem o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Exato. Eles elaboram a convenção coletiva, né? Ouvindo, os patrões vão estar ouvindo, o sindicato patronal vai ouvir a classe patronal e o sindicato dos trabalhadores vai ouvir os seus trabalhadores e depois senta-se numa mesa de negociações para elaborar a convenção coletiva. O que muitas pessoas estão entendendo é que prevalecendo o acordo sobre o legislado, se entende assim: bom, eu tenho uma empresa, eu sou um empresário, a doutora Melissa é funcionária. Então, é o acordo entre o Leandro, empregador, e a doutora Melissa, empregada. Também tem essa possibilidade de acordo no acordo individual coletivo dentro da empresa? Sim, os acordos coletivos são feitos, então, entre uma empresa, e daí só uma empresa, e não Sim. todas as empresas do segmento, e os seus trabalhadores. E o acordo coletivo ele é comum porque o que acontece? As empresas, cada uma tem as suas particularidades. E cada uma tem, os empregados têm aquela necessidade que é diferente de outra, então às vezes eles sentam, né, e eles negociam os seus acordos, convencionam entre si. Então isso vai valer só para aquela empresa e só para aqueles empregados. Sim. Mas será necessária a homologação por parte da entidade sindical ou não? No acordo coletivo é a empresa e o sindicato do outro lado, mas é uma empresa só. E o sindicato. Sim. O acordo, a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Isso o acordo coletivo. O acordo individual, aí é só o empregador e o seu empregado. E aí a Constituição, a nova reforma, traz aqui a possibilidade de que, por exemplo, no intervalo para a amamentação, seja possível, por um acordo coletivo, o empregador e a sua empregada, que é lactante, precisa amamentar, ele negociar quando é que... Um acordo individual. Um acordo individual. Certo. Como que vai ser gozado esse intervalo que a CLT prevê. Sim. A CLT prevê um intervalo para lactante de 2 intervalos, na verdade, 2 intervalos de 30 minutos. Né? E aí, então, aquele empregador vai poder, por um acordo individual, estabelecer com aquela empregada como que ela gostaria de usufruir. Porque nós temos problemas, por exemplo, da mulher que trabalha no terceiro turno. Ela não tem como voltar para casa à noite, né? Sim, não tem nem transporte, e o empregador também não tem como disponibilizar um transporte toda hora, roteiro, né? Enfim, né? Todo o tempo à disposição para levar e buscar de casa, né? Uma vez que já não há mais transporte exatamente, coletivo urbano. No urbano. E ele, para fornecer um particular, também se torna muito inviável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sentar com essa empregada e ele vai poder, então, negociar. Quem sabe você chega 30 minutos mais cedo, sai 30 minutos mais cedo, e aí está cumprindo o que diz a legislação. Né? O empregador não deixa.
Porque muitas empresas, as grandes, elas têm como colocar ali um maternal, uma creche próxima, que a mãe traga o seu filho e deixe ali, possa sair a meia hora, amamentar e voltar. Mas não é a realidade da maioria. A maioria dos nossos empregadores são microempregadores em pequenas empresas. Com né? certeza. Não... Esses acordos, doutora, acordos coletivos, não vamos falar da convenção, mas os acordos coletivos estabelecidos entre a empresa e os seus funcionários com a intermediação do Sindicato dos Trabalhadores da categoria e também o acordo individual. Para terem força, para estarem em dia, tudo tem que estar respaldado por meio de um contrato individual. Como é que funciona isso? Tudo expresso, tudo por escrito. Tá? Embora o acordo individual ele possa ser tácito, né, possa ser convencionado entre as partes de forma verbal, o acordo individual, se aconselha que sempre faça por escrito. Sim. Né? E todo o acordo vai ser tido como com força de lei entre as partes, desde que, obviamente, gente, não haja nenhum prejuízo para o empregado. Prejuízo, violação à lei, a direitos que estão previstos na Constituição e assegurados aos empregados, uma vez que esse acordo viole, obviamente ele não vai ter força, ele não vai ter eficácia, ele vai ser anulado judicialmente. Ele vai se tornar nulo judicialmente. Nulo de pleno direito. Perfeito. E é sempre importante que o empregado assine e o empregador também. Além de é bom testemunhas para qualificar? Não é necessidade. Não é necessário, mas o escrito sim. O escrito, com certeza. Outra questão que está gerando muitas dúvidas e as pessoas perguntam, bom, na empresa, hoje nós temos lá 50, 100, 200, 300 funcionários, nós teremos que fazer esses contratos a partir da vigência da lei ou segue como vinha sendo feito? Boa pergunta, né, doutora? Na verdade, assim, eu, por exemplo, tenho algumas empresas que já fazem acordos individuais, que já têm os seus acordos coletivos, esses vão seguir tendo vigência, não é preciso fazer um novo. Né? Mas aquele empregador, por exemplo, que era mais receoso, que não fazia acordo individual, por exemplo, não, acordo individual não vai derrubar na Justiça do Trabalho, a hora que ele dizia, não, doutora, não vou fazer, só vou fazer o que a lei me permite. Ele talvez agora, com o respaldo dessa nova legislação, ele se sinta seguro de chamar o seu empregado e fazer um acordo com o empregado diretamente. Individual. Certo. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, estamos chegando ao final do primeiro segmento do Cidade Aberta. Na sequência a gente volta conversando mais com a doutora Melissa Martins, especialista na área tributária e também, trabalhista e tributária da Bianchi Advocacia aqui do município de Farroupilha, renomado escritório da nossa cidade também na área da advocacia, e a gente volta, vai falar sobre a questão das férias. Tem mudança nas férias, mas me parece que não é muita coisa. O fim do imposto sindical obrigatório é outro assunto que nós vamos tratar, e demais temáticas também que mexem, que mudam a legislação trabalhista em vigor no Brasil. A gente volta já já com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua, da minha, da nossa saúde, da saúde dos farroupilenses. Fiquem por aí, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pelo Canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. E nós voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. São equipamentos de última geração, de alta tecnologia, garantindo qualidade e precisão nos seus procedimentos. Confie os seus procedimentos ao CID, na Rua Rui Barbosa, número 12, e na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. TV Cidade Farroupilha, o nosso endereço também nas redes sociais, nos acompanhe, fique prestigiando a nossa programação. Nossa convidada hoje, advogada especialista na área trabalhista e tributária, doutora Melissa Martins, da Bianchi Advocacia. Estamos falando sobre alguns pontos da mudança da legislação trabalhista, enfim, da reforma trabalhista que recentemente foi aprovada pelo Congresso Nacional e também sancionada pelo presidente da República. Doutora, mais um outro assunto. Já que a gente estava falando sobre acordos, contratos, eu quero colocar a questão das férias. O trabalhador tem direito a 30 dias de descanso a cada ano trabalhado. Pela legislação vigente, há um regramento. Agora, pela reforma trabalhista, o trabalhador passa a ter a oportunidade, ou o empregador, de conceder estas férias em até 3 períodos, é isso? Exatamente. Essa eu acho que é a parte da reforma que vai agradar as duas partes. Porque hoje o que acontece? O empregado às vezes quer dividir o período de férias, não quer tirar 30 dias, né? E aí, na verdade, ele acaba que o empregador não faz isso, porque não, a lei é 30 dias, não vou separar. Se ele quiser o abono pecuniário, eu vou converter 1/3 das férias em abono pecuniário. 10 dias, portanto. Em 10 dias, mas não vai parcelar as férias. Então, essa é a única regra que eu acho que realmente está atendendo ao interesse de ambas as partes. Nesse caso, são 3 períodos, realmente, como você colocou, até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos, consecutivos, e os outros 2 poderão ser até 5 dias. Certo. Menos que 5, não pode. Né? E obviamente que é o empregador quem vai decidir quando, continua ele ainda a decidir quando vão ser usufruídas, né, concedidas essas férias, porém esse acordo ele tem que ser, como a gente diz, conciliado entre as partes, né? O empregador não pode impor simplesmente a fracionamento das férias. Isso tem que ser conversado com o empregado. O empregado não pode chegar lá e dizer assim, não, porque eu vou te conceder férias a partir de tal período. O empregado, eu quero minhas férias a partir de tal período. Ele tem que conversar com o empregador, ou seja, é o diálogo que vai estabelecer. Isso, é como eu falei desde o início, é a conciliação, o diálogo entre as partes realmente que prevalece em todos os pontos dessa reforma. O abono pecuniário, que é a oportunidade que o trabalhador tem para vender até 1/3 de suas férias, continua valendo? Continua valendo. Continua valendo. Vai poder converter, sim. Certo. Mais alguma coisa sobre férias? Acho que está bem claro, né? Não, acho que é isso. Essa é a parte mais fácil. Com certeza. Vamos entrar para a questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho também passa a ter mudanças, doutora? Mudanças na questão da conciliação. Ela pode ser modificada, inclusive negociada através de acordo individual, né? Mas o que mudou muito aqui, é o que a gente ainda espera, que ainda tem as famosas emendas, e a gente acredita que é um ponto que vai
ser mexido ainda nessa reforma, é a questão da jornada de 12 por 36 para qualquer espécie de atividade. Né? Porque a gente sabe que a jornada de 12 por 36, ela ocorre só naquelas atividades que a gente chama de serviços essenciais, aquele que não pode parar. Geralmente, né? Na área da saúde. Na área da saúde, na área de segurança, é onde a gente vê mais esse tipo de contrato. Então, na maneira que está a reforma, me parece que não está correta, porque abriu um leque para toda e qualquer atividade, fazer jornada de 12 por 36, inclusive com ainda a jornada de 12 por 36, se a atividade for insalubre, ela exclui, por exemplo, a necessidade de pedir licença à autoridade ministerial, que é o Ministério do Trabalho, né, para execução daquele serviço, aquele horário ali ininterrupto, né, não precisa nem de licença, mesmo que o trabalho seja insalubre. Então, este é um ponto da reforma que ficou realmente um pouco nebuloso. E a gente acredita que vai haver reforma. Nos demais, ele abriu a possibilidade de banco de horas e acordo para prorrogação de jornada por meio de acordo individual, que antes não era possível, era só por convenção coletiva. Hoje, claro. O banco de horas só por convenção coletiva. A prorrogação ainda poderia se fazer por acordo individual, mas o tribunal não aceitava muito. Não estava aceitando muito. Vamos explicar um pouquinho o que é essa metodologia 12 por 36 horas. Ou seja, trabalha 12 horas. 12 horas direto, descansa 36. E depois volta ao trabalho. Exatamente. Certo. E a questão do banco de horas, então a lei possibilita, faculta que seja permitido o banco de horas também mediante contrato, acordo entre o empregado e o próprio empregador. Isso. Mas ele tem um prazo de vigência, o empregador começou a acumular horas, não se paga a hora extra, se faz um banco de horas. Exatamente. Esse banco de horas por acordo individual, o que eu negocio com o meu empregado? Ele vai poder fazer horas extras, nunca superior a 2 ainda, né? Permanece aquele limite. O limite são de 2 horas extras por dia. E essa compensação ela tem que ser feita num prazo de 6 meses. Então, se eu, empregador, quiser fazer banco de horas para compensar horas num prazo maior que 6 meses, então eu tenho que fazer por convenção coletiva. Porque o acordo individual ele só permite 6 meses. 6 meses. Mas o banco de horas também não pode extrapolar mais do que 2 horas, além da carga diária normal? Não pode extrapolar. O que vai fazer é o seguinte, fez as horas, eu não tenho que pagar, eu vou acumulando, né? E aí depois uma hora... Eu posso conceder um período, vai ficar em casa uma semana, tem lá X horas, dá uma semana, fica em casa de descanso uma semana, sem prejuízos daqueles dias não trabalhados, né? Exatamente. É isso. Assim que funciona. É assim que funciona o banco de horas. A questão do repouso entre uma jornada de trabalho e outra continua sendo o mínimo de 11 horas? É isso? 11 horas. 11 horas. Isso. 11 horas. O que deixou bem amplo também essa reforma é que toda a questão de intervalos pode ser negociada, pode ser objeto de acordo, né? Também vamos ver como é que vai ficar isso na prática. Na prática. Já que a gente já damos algumas pinceladas também sobre a questão da redução no intervalo intra-jornada, ou seja, entre um turno e outro. Doutora Melissa, mais algum ponto que seja oportuno explicar nessa questão, nesse tópico também? Ou já falamos tudo? Não, eu acho que no tópico de intervalo é bem simples. A reforma ela permite que seja através de convenção coletiva, através de acordo, essa negociação. A parte que você chama de nebulosa o que realmente nós, advogados, principalmente ali na Bianchi, que a gente trabalha a empresa, né? Sim. É como isso vai ter aceitação no judiciário. Sim. Porque hoje o intervalo, horas extras em demasia ou banco de horas sem a participação do sindicato e a convenção, eles são tidos como normas que são prejudiciais ao trabalhador se eu negocio elas, porque eles entendem que são normas de saúde, segurança, higiene do trabalho. Então, portanto, não poderiam ser negociadas de maneira nenhuma. Então, este é o posicionamento adotado pelos tribunais hoje. Os juízes de trabalho aplicam e afastam qualquer negociação nesse sentido. E tem um artigo nessa nova reforma que diz que essa questão de intervalo não é interpretado como norma
de higiene, saúde e segurança do trabalho. Não recebe essa interpretação? Não recebe essa interpretação de forma expressa na reforma. Certo. Tá? Bom, outra possibilidade que a reforma trabalhista também tem colocado, a possibilidade do empregado ter jornada de trabalho parcial e temporária. Aqui me parece um pouco complexo. Vamos tentar explicar o que é uma jornada de trabalho. Parcial é uma parte. Temporário, ou seja, trabalha segunda, terça não, quarta. Como é que funciona isso? Isso. Como é que poderá funcionar melhor? Na verdade, a gente tem que separar duas coisas. A jornada de tempo parcial, ela já estava prevista, já tinha havido uma modificação na CLT prevendo essa jornada parcial, né? Então, hoje, com a reforma, a jornada parcial, ela passa a ser de 30 horas semanais, sendo que o empregado, sob esse regime de horas, não poderá fazer horas extras. Se a jornada for de até 26 horas semanais ou menos que 26 horas semanais, ele vai poder fazer até 6 horas extras, se não me salva, né, o engano. Não falha a memória? Não, mas acho que é 6 durante a semana, que daria 1 hora extra, né? Por dia. Por dia. Por dia. Tá? Então, se não agora me perco nos números, mas é mais ou menos isso. E essa jornada parcial antes já estava prevista, porém não, vamos dizer assim, não pegou. Né? Não colou. Não colou. O empregador não quis correr o risco, a jornada de 30 horas já tem lá nas suas categorias reconhecidos, por exemplo, o bancário, né, que são 6 horas diárias, mas não evoluiu. Não evoluiu para nenhuma outra categoria. Então, vamos verificar agora, porque a intenção do governo com essa reforma e esse tipo de jornada é criar novos postos de trabalho, permitindo agora a hora extra, né, permitindo alguma negociação, que pode ser, então, que o empregador repense a sua estrutura, né, e comece a adotar essa jornada também, para outras atividades que não aquelas particulares, que hoje em dia a jornada de 6 horas ou de 4 horas, elas são específicas de alguns segmentos. De algumas, né, categorias. De algumas categorias. Então, a intenção do legislador aqui, eu acho que é tentar abranger mais e trazer ampliar o leque de trabalhadores sob esse regime. Então a jornada parcial já existia, mas ela não estava, na verdade, sendo uma ferramenta utilizada. Não estava sendo utilizada. E a jornada temporária? O que é uma jornada temporária? Tá, o trabalho que você chama de temporário é o que a lei traz de inovação, que ele chama de trabalho intermitente. Certo. Né? Que é aquela pessoa que ela vem para a minha empresa para fazer um serviço que eu preciso, e é um serviço que eu preciso, vamos dizer, que é sempre, né? Mas ele tem uma intermitência, ou seja, é por determinados períodos que eu vou precisar daquele serviço. Então, eu vou poder contratar o trabalhador, né, para executar aquela atividade e não vai gerar o vínculo aqui, né? Embora tenha também uma outra condição, que ele traz o intermitente, ele dá alguns direitos para ele. Então, ele tem o autônomo, que eu posso contratar e não vai gerar vínculo, e ele tem o trabalhador intermitente, que é uma nova regra, vamos dizer assim, que aí ele confere a esse trabalhador alguns direitos, como até o direito às férias, vai poder recolher o fundo, vai ter direito ao repouso semanal. Eu vou pagar como se ele fosse um trabalhador normal. Então, são dois novos vieses, vamos dizer assim, da legislação, que é com o tempo que a gente vai ver como é que ele vai evoluir, como é que o empregador vai adotar essa nova forma, né? E como o trabalhador vai perceber, né? Isso. Porque hoje o que a gente diz que, como a gente conversou no início, as profissões evoluíram muito. Sim. As relações do trabalho também. Né? Isso, e é tudo muito rápido, né? Então hoje tem muita gente, por exemplo, trabalhando em casa, Sim. né? Tem muitos trabalhadores que são especializados em determinados serviços e trabalham para N empregadores, né? E o empregador, às vezes, ficava receoso de contratar aquele trabalhador e depois ser surpreendido com um vínculo de emprego. Então, agora, as relações vão começar a serem vistas de formas diferentes. E eu espero que sejam respeitadas por esta diferença e não
se buscar sempre enquadrar tudo como vínculo de emprego, né? Porque as relações estão mudando, está muito rápido, né? A informática está aí, a tecnologia está aí, o acesso remoto, né? O trabalho remoto também tem alguma... ele entra... Sim, ele ganhou notoriedade. Um capítulo só para ele, né? Por quê? Porque é uma realidade, então ele precisa de um regramento, né? Essas pessoas precisam de um regramento. Hoje em dia as pessoas não precisam sair de casa, ou não é mais obrigada ela ir lá no estabelecimento todos os dias, bater ponto. Não, ela está na sua casa, ela tem o acesso da sua casa à empresa ou ao contratado, ao seu cliente, vamos dizer assim. Claro que não é todo o trabalhador, né? Não é são casos específicos. São casos específicos, muito particulares, né? E isso só vai se resolver com o tempo, e também a justiça vai cuidar de pautar quais são os trabalhadores. Não é qualquer trabalhador, né? Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador na minha empresa que ele é contratado e ele tem acesso remoto e trabalha fora do horário, aquilo vai ser visto como hora extra e não como... Ou banco de horas. Ou banco de horas para poder compensar, mas ele vai ter direito a receber. Quer dizer, eu não posso querer enquadrar o meu empregado nesse tipo de trabalho, de categoria, que é o serviço remoto. Não é porque ele tem acesso remoto que ele se enquadra ali. Não. Acesso remoto é uma profissão, uma especialidade de um serviço para determinadas áreas, né? Que hoje é uma realidade e eu não posso fechar os olhos para isso. Sim, com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores do Cidade Aberta de hoje. A gente volta em seguida dando continuidade já com o bloco final do programa, bastante oportuno, todo o gabarito, todo o conhecimento da doutora Melissa Martins, advogada especialista na área trabalhista e previdenciária da Bianca Advocacia, que é a nossa convidada hoje, explanando um pouco sobre a reforma trabalhista que recentemente foi aprovada então pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Claro, como a gente diz na gíria popular, deve ter ainda muita emenda, deve ter ainda muito detalhezinho, muito ajuste. Está bem definido, mas ainda tem muita coisa. No papel, na teoria, daqui a pouco até a legislação esteja bonita. E como ela vai se comportar na prática? É um desafio, isso que falava no início a doutora Melissa. Vamos ver como vai acontecer. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupelenses. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos.
e já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o nosso Cidade Aberta, canal 14, TV Cidade, a TV de Farroupilha. E também no Facebook, TV Cidade Farroupilha. Nós voltamos sempre com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Raio-X, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, alguns dos procedimentos do CID. Confie os seus procedimentos ao CID, Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Nossa convidada hoje, advogada especialista na área trabalhista e previdenciária, a doutora Melissa Martins, da equipe Bianchi Advocacia, escritório renomado na área da advocacia empresarial aqui no nosso município. Estamos falando conhecendo um pouco mais sobre a reforma trabalhista que recentemente foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República. Doutora Melissa, a gente deu um toque lá no primeiro segmento do programa sobre a questão das alterações para os casos de mulheres gestantes. Acho que faltou alguma questão sobre com referência à insalubridade, não é? Isso, a insalubridade. Isso é uma questão assim que fica difícil porque hoje, por exemplo, a empregada não é obrigada a comunicar ao empregador a sua gravidez, né? Mas se ela não comunicar o empregador sobre a gravidez, o empregador não vai ter como cumprir a norma nessa parte. Que a norma diz o quê? Em trabalho insalubre, certo, em grau máximo, a empregada gestante, ela tem que ser realocada em outra função. Certo? Então, ela não pode trabalhar quando for grau máximo. Temos o grau máximo, médio e mínimo. Né? Então, ela não pode, ela tem que ser realocada, ela tem que, durante aquele período da gestação e também da amamentação, se assim o médico particular dela disser, ela não vai exercer aquela função dela, ela vai ter que ser trocada de função, exercer alguma outra atividade. Vai para outra área. Vai para outra área. Que não tenha grau de insalubridade máximo. Exatamente. O grau mínimo e médio comporta o trabalho, mas para isso ela tem que ter um atestado dizendo que ela está livre de riscos. Né? E aí é nesse ponto que eu acho que também vai ter que ser revista essa parte. Por quê? Primeiro, que colide ali com a própria norma da Constituição, quando dá a estabilidade provisória, ela diz que a empregada ela não é obrigada a comunicar ao empregador. E no caso desta norma, se ela não comunicar, o empregador não tem como saber. Uma outra coisa que é muito interessante também é que às vezes a empregada se coloca em risco porque ela não sabe que a atividade dela é insalubre porque o empregador não paga a insalubridade para ela. Né? Então, é um risco muito grande. Né? Tanto para ela na gestação, quanto para aquele empregador que muitas vezes sabe que o seu ambiente é insalubre e não paga o adicional. Então aqui ficou muito difícil essa norma, eu acredito, de permanecer pelo menos com a redação de hoje. Da forma como está. Primeiro que deixa a encargo da empregada buscar um atestado médico e comunicar ao empregador. Né? Então, se for assim, nesta maneira, eu acho que, embora eu defenda sempre a empresa, mas nesse caso até como mulher, e tem que pensar também na criança que vem, tem que haver uma maior responsabilização da empresa, do empregador. Do empregador. Né? Porque o empregador hoje, na verdade, ele deixa de pagar insalubridade muitas vezes simplesmente por uma questão de política da empresa dele, né? A gestão dele. E isso não pode ser mais admitido. Então, se essa norma permanecer, deverão se criar mais ônus para a empresa nesse sentido.
porque ela tem que ser penalizada de alguma forma se ela, por exemplo, omitiu da empregada que aquela atividade era insalubre. Certo. A empregada não tem como saber. Sim. Claro, a questão da insalubridade também se discute muito. Bom, a empresa oferece os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Se oferece EPI, não teria direito à insalubridade. Isso é um assunto bastante controverso, né, doutora? Exatamente, muito controverso, até porque às vezes você fornece o EPI, mas o EPI não é eficiente. E não é capaz sozinho para eliminar aquela atividade. E você passar essa responsabilidade para a empregada é muito difícil, porque às vezes ela não recebe a insalubridade, recebe o EPI, mas ela não sabe que o EPI que ela recebe não é eficaz. Então, você dar esta responsabilidade para a empregada é muito difícil. Essa é uma parte da norma que eu acho que também vai ser ajustada. Bom, a questão para o caso de mulheres gestantes, enfim, os 120 dias de licença maternidade, tudo isso continua, né? Tudo isso continua. O que alterou aqui é que, se por um acaso a empresa, porque tem algumas empresas que dizem, o meu trabalho é insalubre, mas eu não tenho outra área na minha empresa para colocar aquela empregada, né? Que pode acontecer também. Ele não tem outra área. Então, o legislador tomou cuidado, que se não puder, esse trabalho vai ser considerado, então, aí vai equiparar a gestação de risco, e aí a empregada vai ter direito a ir ao INSS e solicitar a licença maternidade dela mais cedo. E acrescida ainda do adicional de insalubridade, que seria devido normalmente se ela estivesse trabalhando, né? Perfeito. Vamos falar sobre um outro assunto que também a reforma coloca, que diz me parece que estende bem mais e abre bem o leque a possibilidade da terceirização de atividades dentro da empresa. Aliás, teve recentemente também um projeto de lei nesse sentido, falando especificamente da terceirização que se abre para todas as atividades, inclusive as atividades fins da empresa. Mas a doutora Melissa falou sobre esse assunto no Almoçando com a Six, e eu saí daquele Almoçando com a Six praticamente com a seguinte conclusão: a lei da terceirização veio, parece que mudou, mas na prática não mudou muita coisa. Falando agora da reforma trabalhista, a terceirização, o que muda? Na verdade é uma lei tão nova que já sofreu alteração, né? É uma coisa muito lei do próprio ano que já sofreu alteração. Que já sofreu alteração no próprio ano. Na verdade, essa alteração veio para incluir a possibilidade da terceirização na atividade fim. Certo. Que também é uma parte que a gente diz que vai sofrer alteração, porque é muito complicado, né, a terceirização da atividade fim. Só que a atividade fim, ela colocou uma exigência nessa alteração. A exigência dela é que a empresa prestadora de serviço contratada, a redação do artigo diz, ela tenha suporte econômico. Né? Então, esse suporte econômico vai ter que se interpretar o quê? Que no momento que a empresa tomadora de serviço escolheu o seu prestador para tomar o serviço, se por um acaso ela não tiver, se verificar que ela não vai ter essa possibilidade econômica de arcar com os custos daquele trabalhador, automaticamente ela vai responder, né? Porque é o ônus dela escolher bem a quem ela contrata para tomar os serviços. Então, é uma parte que acredito que a redação anterior estava melhor, quando tirava a atividade fim, né? Porque fica agora mais difícil, porque fica mais clara a responsabilidade de quem contrata, de quem toma o serviço, de alguma pessoa que vai depois mostrar que não tem recursos suficientes, né, para arcar com as verbas trabalhistas. Então, é uma mudança grande, porque vai permitir a terceirização de toda e qualquer atividade. Isso. Mas também é uma coisa passível ainda de alteração. Isso, sim. De alteração. Até porque tinha uma lei nova que não tinha necessidade. A senhora espera alterações nessa área, então, da terceirização? Espera alteração. Sim, ajustes. Um outro assunto também foi muito badalado, o fim do imposto sindical obrigatório por parte do empregado. O que é? Explica para nós, doutora Melissa, o que é o fim da obrigatoriedade do imposto sindical por parte do empregado? Na verdade, o fim do imposto sindical, em resumo, significa prejuízo para os sindicatos que sobrevivem, né, com essa contribuição, que ela era obrigatória até então, que todo o empregado pagava o que
representa um dia de trabalho, né? Por ano. Ao sindicato. Dava um dia de trabalho por ano ao sindicato. E fora isso, também as convenções coletivas do sindicato, elas previam uma série de outros tipos de contribuições, que eles chamam de contribuição assistencial, contribuição negocial, taxa de negociação. Cada sindicato dava um nome para essa contribuição. E agora, com a nova reforma, estas contribuições deixaram de ser obrigatórias. Então, o sindicato, para ter direito a elas, vai ter que, obrigatoriamente, ter aquele empregador como seu associado. Aliás, o seu empregador não, o empregado. Como seu associado. Então, ele tendo seu associado, ele vai notificar o empregador, e o empregador vai chamar aquele empregado, vai certificar de que ele é realmente associado e vai pedir, então, autorização a ele para fazer o desconto. Então, agora se inverteu, né? Antigamente, se ele não quisesse, ele teria que vir à porta do empregador e dizer que não queria, né? Agora não, agora o sindicato vai informar quem são os associados ao empregador e vai se fazer. Isso eu acredito que vai ser também, infelizmente, ponto de reforma, porque foi uma briga, né? Todo mundo viu ali como é que foi no Congresso. Uma discussão política muito grande. Muito grande. Então, talvez, para alguns até certo que esse ponto vai mudar, mas eu fico triste, porque, na verdade, isso é um momento que o sindicato precisa também se vamos dizer assim, evoluir. Ele precisa voltar a olhar para o empregado e voltar a olhar para as convenções, para as negociações de uma forma diferente. O que aconteceu com o tempo, que é isso que a gente veio conversando aqui, Leandro, desde o início? Aconteceu o quê? Que o sindicato sentava à mesa de negociação com o sindicato patronal, negociavam, e aí logo em seguida, passado o tempo, os próprios sindicatos, através do seu jurídico ou outros colegas que labutam na Justiça do Trabalho, iam lá discutir aquelas normas, né, judicialmente, né, e levava para a esfera judicial. E aí acabava convertendo, por exemplo, um benefício, um abono, um prêmio, uma bonificação que foi ajustada como verba salarial, e aí encarecia mais para o empregador. Então, o que aconteceu? No passar do tempo, o sindicato acabou sentando à mesa com o sindicato patronal simplesmente para discutir percentual de reajuste. Não se discute mais, porque o empregador não quer mais discutir um benefício, né? Por quê? Porque ele sabe que logo depois aquele benefício vai reverter contra ele. Então, por que ele vai beneficiar se não ganha nada com isso, vamos dizer assim? Né? Não é certo aquilo não fica legítimo como acordado. E aí se perdeu a função do sindicato, porque como o patronal ele fechou as portas realmente, minimamente é o que ele concede. E eu acho que agora, sem o imposto, sem a contribuição sindical, o sindicato é obrigado então a trabalhar mais o seu trabalhador, a batalhar mais por isso. Cumprir com a sua missão, a sua finalidade. Né? Daí ele vai buscar mais direitos para o seu trabalhador, que não só de reajuste. E aí obriga também a haver novamente uma aproximação, porque hoje em dia, como eu te disse, o sindicato para o trabalhador, é muito difícil você conseguir trabalhadores dentro de uma empresa que queiram participar. Tem uns que não querem. Você vê no sindicato, são sempre os mesmos, porque não há interesse. Eles não se sentem representados. E isso não é só no sindicato, a gente vê até na nossa política, nós não nos sentimos representados. Né? Então essa crise eu acho que é em todos os âmbitos. Em todos os segmentos. Em todos. Então é necessária essa conciliação e uma consciência nova. Né? Eu acho que essa reforma veio para isso, para as pessoas pararem, pensarem um pouco e criarem consciências novas e formas novas de acharem soluções aos seus problemas. Perfeito. Doutora, um outro ponto bastante que mexe muito, a possibilidade de acordo na demissão de funcionários. O que é isso? Explique para nós. Bom, na verdade, o acordo, que a gente sabe, acontece muito, né? Vamos dizer assim, ilegalmente entre o empregado e o empregador na hora da demissão. O empregado quer sair, não quer pedir demissão,
conversa com o seu empregador, então o senhor me demite, eu lhe devolvo a multa do FGTS, 40%. Dos 40%, a gente faz um acordo. Então isso agora ficou legalizado, eu posso acordar. O ilegal se tornou legalizado. Com algumas regras, porque o que acontece? Fazia-se isso ilegalmente, mas também, às vezes o empregado ele não quer mesmo mais trabalhar, mas ele não pede a demissão, ele está descontente, e ele não pede demissão porque ele vai perder o direito à multa dos 40%, vai perder aviso prévio, vai perder tudo. Então a legislação... O saque do FGTS, isso, o seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Então agora se chegou a um meio termo. Agora ele pode fazer um acordo... Legalmente. Já estão definidas quais são as verbas que ele vai ter direito. Então ele vai ter direito a metade do aviso prévio que ele teria direito, vai ter metade da multa, que em vez de 40%, 20%. Vai poder então sacar aqueles 20%, mas não vai ter direito ao seguro-desemprego, tá? Esse acordo deve ser levado à Justiça do Trabalho para ser homologado. Esse empregado, nessa homologação, tem que estar representado por um advogado, que pode ser um representante do sindicato ou não. Ele pode também escolher o advogado que ele quiser. E a mesma coisa, a empresa vai estar lá representada por um advogado. Não pode ser advogado comum. Isso não é uma conciliação de separação amigável, né? É um acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Tem que ser um advogado especialista na área trabalhista. De preferência. Não, cada um com o seu advogado, porque ali as partes têm que estar cientes do que estão abrindo mão. Porque no momento que eu faço um acordo, por mais que a lei esteja me beneficiando com algumas verbas agora, eu estou abrindo mão, né, de ser demitido por justa causa. Então, faça isso perante a Justiça, a homologação deste acordo. Só tem a vedação do seguro-desemprego, então. Seguro-desemprego. É o único que veda? Ele perde. Nessa situação, no acordo para a demissão do funcionário. Ele perde o seguro-desemprego. Sim. Agora, se não houver o acordo e for na via de praxe que o empregador decidir desligar o funcionário, segue-se normalmente o seguro-desemprego? Segue-se normalmente o seguro-desemprego. Vai ter direito ao seguro-desemprego. Bom, doutor, eu não sei se nós passamos nos principais tópicos, é bastante ampla esta reforma do projeto de lei da modernização trabalhista aqui no Brasil, mas acho que foi possível dar um panorama bastante geral, né? Um pouco. Acho que vamos precisar conversar de novo quando vier as emendas. As emendas. Provavelmente vai ter muito ajuste aqui, né? Até entrar em vigor, são 120 dias que a gente tem, né? E aí... Uma pergunta que eu quero lhe fazer, e me surge a dúvida nesse momento. O presidente já sancionou esse projeto de lei. Esse conjunto de alterações já pode ser colocado em prática agora, ou temos que esperar os 120 dias? Tem que esperar os 120 dias. Ainda a lei não tem, essas mudanças não têm peso de lei, é isso? Não. É que 120 dias, que é o que chamam de vacatus legis, que é o tempo que ela tem para entrar em vigor. Para entrar em vigor. Então, por enquanto, nada disso está valendo. Nada disso está valendo. Sim. E que não comece que nem lá com a lei da terceirização, que mudou logo em seguida. Eu espero que se dê o tempo, pelo menos, de grande maioria, a gente deixar as coisas se acomodarem e ver como é que vai acontecer, para depois ver aonde pode mudar ou melhorar, né? Mais uma pergunta. Me parece que a legislação trabalhista no Brasil ela é bastante ampla, ela tem muitos detalhes. Talvez não seria oportuno simplificar, daria para simplificar, já diante desse cenário de muita mudança nessa área das relações do trabalho. Qual é a sua visão, a sua opinião sobre o assunto? Simplificar mais, eu acho que a relação significa tornar muito permissível, né, a empregadores e empregados. Eu acho que assim, o que a legislação fez é ela deixar bem claro o que pode e o que não pode. E nessa situação, o nosso Brasil ele é muito grande. A gente não pode esquecer isso. Então, nós estamos num estado privilegiado. Que é o Rio Grande do Sul. Que é o Rio Grande do Sul. Que tem pessoas que têm acesso à lei, acesso aos seus direitos, mas também nós temos muita coisa nesse nosso Brasil que infelizmente acontece, né? Nós temos trabalho escravo ainda, o que é inadmissível. Então, não pode, de maneira alguma, ter
simplificação assim tão ampla. Tão ampla. Mas já é um avanço com essa reforma. Já é um avanço. Mas não tem como tornar isso mais simples, de maneira alguma. Nós somos um país muito continental, né? Muito. Com certeza. Doutora Melissa, quero agradecê-la pela sua presença aqui nos estúdios da TV Cidade. Com certeza nós voltaremos a conversar mais assim que forem conhecidas, forem colocadas também as emendas, porque vamos ter muitas alterações. E o propósito do programa foi justamente nesse sentido, clarear a informação, porque dependendo onde você busca a informação, e eu não estou aqui fazendo crítica, mas enfim, constatação, daqui a pouco tem, eu chamo de desinformação, ao invés de informar, desinforma. Então, muito cuidado com o veículo onde você busca esta informação. Quer uma dica para não errar na sua empresa? Busque um advogado, contrate um advogado. Passou aquela época que, eu sei, eu entendi, vou fazer desta forma. Você vai ter problemas no futuro. O empresário não é obrigado a saber tudo sobre a legislação trabalhista. Ele é obrigado, sim, cercar-se de bons profissionais nesta área. É o melhor remédio para a prevenção, né, doutora Melissa? Com certeza. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutora Melissa Martins, advogada especialista na área trabalhista e tributária, integrante da equipe Bianchi Advocacia, que esteve aqui nos estúdios. Vocês não viram em casa, mas atrás das câmeras, a equipe do escritório Bianchi também presente aqui, o pessoal prestigiando o programa, acompanhando o programa também. No futuro, essa turma também vai estar aqui na bancada, né, doutora? Isso. É tarefa delas? É o que eu espero, é tarefa delas. É tarefa delas, ótimo. Então, só nomina para nós quem está aqui. Aqui estão a Daiane Rigatti, a doutora Daiane Rigatti, que é sócia da Bianchi Advocacia também. Está a Maria e a Bianca, que são duas estagiárias aqui. Estão aqui acompanhando. Obrigado, então. Nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta e me parece, eu quero fazer um breve comentário, foi bastante oportuna a colocação da doutora Melissa e eu pude ir percebendo isso ao longo do programa, de que esta modernização das leis trabalhistas no Brasil, elas justamente têm o objetivo de aproximar as partes, ou seja, trazer para o olho no olho, o diálogo, a conversa. O diálogo sempre foi, e tenho certeza continuará sendo, o melhor mecanismo de construção. Nós precisamos construir. O que eu falava há alguns dias também, de que dentro de uma empresa não tem mais aquela administração verticalizada de cima para baixo. Hoje é uma administração horizontal. Ou seja, há pessoas que são confiadas, que têm a função de gerenciar, de administrar, mas os trabalhadores também têm papel importante. Uma empresa não é nada sem os seus trabalhadores. Então, nos acordos também, o que for estabelecido de acordo, não se esqueça que não é o acordo que você quer, é o acordo que esteja à luz, à sintonia da própria legislação, da lei. Se estiver fora da lei, o que disse a doutora Melissa, vai depois ser tornado nulo lá na frente, diante na Justiça do Trabalho. E como é bom esta questão da aproximação do diálogo. Eu sempre digo, a igualdade me satisfaz, a desigualdade me machuca. Então, ao empregado que não seja desigual e ao empregador também que não seja desigual, e que haja a igualdade e o respeito mútuo. Nós ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Obrigado ao CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses, o nosso apoiador. Nos encontraremos amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta, mais convidados, mais assuntos do nosso dia a dia em discussão na TV Cidade, a TV de Farroupilha. Até a próxima.